Fala galera, estamos aqui para mais um MecCast, o podcast da Engenharia Mecânica. Essa aqui é uma edição especial do MecCast, né? A edição da 12ª Meca, Semana CREA da Engenharia Mecânica da Universidade de Rio Verde. E para essa semana a gente traz convidados especiais, que são os convidados que vão palestrar para a gente durante o evento. A gente tem aqui a abertura com um grande palestrante, nosso professor Jorge Ney. Agora a gente vai trocar uma ideia com ele. Primeiro eu gostaria de cumprimentar nossos participantes aqui, nossos companheiros de MecCast, Luiz Rogério. Tudo bem, Luiz? Opa, boa tarde. Cumprimentar também um convidado especial, que hoje a gente trouxe ele pela primeira vez para fazer um teste aqui para ver se vai dar certo, né, Luiz? Você já passou do estágio? Já passei do estágio, já tô montando um podcast para mim. Agora a gente trouxe o Daniel aqui, que é da área da... professor Daniel, que é da área da manutenção, para falar um pouquinho com a gente aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Agradecer o convite do professor Rodrigo Borges aí, né? E cumprimentar os demais da mesa aqui. E vamos lá, vamos falar um pouco de manutenção hoje. Beleza, e nosso convidado ele vem direto de São João del Rei, professor Jorge Ney Brito, um grande companheiro aí do sistema CREA-CONFIA. Ele tem atuações aí em diversas áreas, um pós-doutor da área de manutenção, um cara conhecedor do sistema CREA-CONFIA, um cara conhecedor de manutenção de modo geral. E ele vem falar um pouquinho desse nicho de atuação aí dos engenheiros mecânicos que vem crescendo cada dia mais, né, professor? Primeiro, quem é o professor Jorge Ney? Bom, primeiro, né, dizer da alegria de estar participando desse podcast, agradecer meu querido amigo Rodrigo pelo convite, inclusive para estar fazendo a abertura aqui da Semana da Engenharia. Agradecer também aqui pela companhia aqui dos meus queridos professores Daniel e Luiz Rogério. Então, resumindo um pouquinho quem é o professor Ney, né? E antes disso também, mandar um super abraço aí para os alunos, os demais professores do curso de Engenharia Mecânica, os funcionários que dão todo o apoio, porque é essa massa aí que faz a diferença, né? Com certeza. Todos nós unidos, somos energias, sim. Então é preciso que estejamos todos unidos. Bom, eu tenho 37 anos e meio já como profissional. Comecei lá na Universidade Federal de São João del Rei como na antiga Fundação Municipal, depois FUNREI, hoje o FSJ. A gente tem uma trajetória aí muito bacana, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, tudo na área de engenharia mecânica. Inicialmente eu era da área de projetos, e aí até por querer navegar em outros mares, fui para a área de manutenção, trabalhando sempre com preditivo e depois no doutorado e pós-doutorado, e até hoje também com a parte de inteligência artificial. Cheguei a professor titular do meu departamento, poderia estar aposentado há 2 anos e meio, mas em função de tudo que a gente está vendo de bom, da necessidade da gente continuar aí colaborando, principalmente com esses jovens, né? Então a gente ainda está com muita energia. Inclusive lá na minha universidade eu sou coordenador do GEPLACID, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa do Laboratório de Sistema Dinâmico. Agora, após pandemia, felizmente, nós estamos remontando a nossa equipe. Então, é muito bacana quando a gente vê todos aqueles jovens com os olhos brilhando, querendo colocar a mão na massa, querendo fazer pesquisa. Então, professor, aí... e a gente é igual máquina também, né? Se parar, dá problema. Não, inclusive, já que estou aqui do lado aqui de outro professor de manutenção, uma das coisas que nos deixa preocupados é a hibernação de equipamentos, né? Então, a hibernação de equipamentos... o equipamento está parado, né? Podemos até explorar isso um pouquinho mais, né? Mas fica à vontade de me perguntar mais, se você quiser saber de mais algumas atividades fora da universidade, né? Professor, fora da universidade, o senhor tem aí preside algumas entidades, né? Fala um pouquinho dessas entidades pra gente. Eu sei que já foi ex-conselheiro do CREA Minas Gerais, já foi também ex-presidente da ABMEC Minas Gerais, que é a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, ex-presidente da FENEME, Federação Brasileira de Engenharia Mecânica, e deu uma internacionalizada agora, né, professor? Fala um pouquinho aí com a gente. Olha, é bacana, sabe? Primeiro, de deixar claro que eu gosto de fechar ciclos, para a gente, então, se desafiar para novos... Né, para esse olhar para frente e ver o que tem de novo aí que eu posso estar me colocando à prova, né? Então, começando lá, fui exatamente como conselheiro do CREA de Minas, aí na oportunidade fui presidente da ABMEC Minas Gerais. Naquela época, peguei a ABMEC numa condição que precisava de evoluir. Felizmente, o nosso presidente, na época, ele colocou no segundo andar todas as entidades que tivessem realmente em dia.
foi a oportunidade de a gente deixar toda a documentação da ABMEC em dia. Aí depois surgiu a oportunidade de ser... Aí dentro do CREA de Minas Gerais, cheguei também a ser diretor financeiro, coordenador da Câmara Especializada de Mecânica e Metalurgia e depois da Câmara Nacional também, na Coordenadoria de Câmara Especializada de Engenharia Industrial. E aí depois fui presidente da FENEM, numa situação muito complicada da FENEM. A gente estava quase perdendo o assento lá no CEDEM, que é o Colégio de Entidades Nacionais. Aí a gente, graças a Deus, conseguiu reestruturar a ABMEC. E uma coisa importante que acho que foi uma das grandes contribuições minhas, logicamente não é só eu, né? São outras pessoas também envolvidas nesse processo, mas foi a gente ter dado uma nova formatação para o CONEM, que é o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial, que agora é o Congresso Internacional de Engenharia Mecânica Industrial. Então, com o ISSN do Congresso e também com o DOI para todos os artigos que foram aceitos. E depois disso, já estando presidente da FENEM dentro do CEDEM, eu tive a oportunidade de ser coordenador adjunto por 2 mandatos e depois coordenador do CEDEM. Então foi assim um desafio muito bacana, que a gente conseguiu também ajudar outras entidades de classe. E o que aí nesse momento todo chega a COPIMERA, que é a Confederação Pan-Americana de Engenharia Mecânica, Elétrica, Industrial e de Ramas Afins. Então eu já tenho uma participação há uns 11 anos. A minha primeira participação foi quando a gente trouxe a primeira Assembleia Intermediária da COPIMERA para o Brasil. Aí depois aí eu comecei a ir em vários eventos da COPIMERA, e aí em todos esses eventos eu sempre estava como palestrante, apresentador de trabalho, sempre falando na língua deles. O único que fala português lá, que é brasileiro, sou eu. Então, inclusive deixando claro para o pessoal que a COPIMERA está em 23 países, hoje praticamente são 17, em função de alguns problemas, mas estamos nas 3 Américas. A COPIMERA é dividida em 5 regiões. Sim. O Brasil faz parte da 5ª região, junto com Paraguai, Uruguai e Argentina e Bolívia. E comecei como coordenador da 5ª região, depois 2 vezes primeiro vice-presidente, e o pessoal começou a enxergar em mim uma liderança e que a gente consegue contornar bem alguns problemas, e para quem me conhece no sistema sabe que a gente consegue lidar com A, com B, com C, enfim, né? E aí chegou a vez da gente fazer a eleição, e eu fiquei até muito feliz, porque o apoio foi enorme. Inclusive quero deixar aqui bem claro um agradecimento especial ao presidente Joel do CONFEA, que apoiou demais tanto a Assembleia Intermediária do ano passado, quanto o primeiro congresso da COPIMERA no Brasil, né? Os conselheiros federais que apoiaram. É importante ter esse apoio entre as entidades e as classes, né? Muitíssimo importante. E aí o que eu vi lá foi primeiro que a COPIMERA, ninguém conhecia a COPIMERA. Se você for buscar aí no passado recente, praticamente ninguém conhecia a COPIMERA, né? Uhum. Então a gente conseguiu mostrar para os colegas que a COPIMERA é importante, porque ela tem vários objetivos, mas o principal é fortalecer a engenharia pan-americana, não é só nacional. Eu vejo uma oportunidade incrível da gente abrir portas para os nossos profissionais. Então a gente pode olhar para frente e ver que há possibilidade de termos convênios, assim como o CONFEA já tem com Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Assim como já tem lá com Portugal, agora já vai também para as línguas portuguesas. Então a gente quer também ver se a gente consegue fazer algo parecido com em termos de convênio com esses outros países. Ok, professor. É uma instituição bem atuante na área de engenharia mecânica, né? Está sempre presente nas atuações das engenharias dentro do Conselho Federal, e a gente tem o prazer de ter o Jorginei aqui falando um pouquinho sobre a federação, a confederação, que é a COPIMERA, e falando um pouquinho também sobre a sua vasta área de atuação, que é a parte de manutenção, não é isso? Então vamos bater um papo aí para falar sobre... Fique à vontade. Eu geralmente recebemos muitos alunos, né? Falar, eu quero ser engenheiro mecânico. Vem a palavra manutenção, mas eu acho que tem que deixar uma coisa bem clara para os nossos alunos, né? Então, qual que é a importância da manutenção em máquinas e equipamentos mecânicos? Né? Bom, na verdade não é só em máquinas e equipamentos mecânicos, no geral. Né? Inclusive eu pedi até para trocar o título
o nome da unidade curricular, que é manutenção mecânica, para manutenção industrial. Por que isso? Porque é muito difícil você falar de manutenção, principalmente se você está trabalhando com termografia, e não fazer manutenção em painéis elétricos. Sim. Então, a gente tem que abrir um pouco mais o nosso leque, a nossa visão. É óbvio que gente, tranquilo, a gente sabe que quem qualifica são instituições de ensino, quem habilita é o conselho, e as habilitações são em cima das atribuições. Então a gente sabe disso. Sim. Mas em termos do ensinamento, em termos quando você vai falar da manutenção, então a manutenção é mais ampla. E aí a manutenção, para você ter uma ideia, alguns setores, algumas empresas ainda têm as equipes separadas, né, de manutenção elétrica, manutenção mecânica, instrumentação, que eu acho particularmente ruim. Sim. Né? E aí, a manutenção é ela que vai dar todas as condições para aquela empresa produzir. Então, quem que é o nosso principal cliente quando a gente está falando de indústria? É a operação. Então, nós também temos que estar muito próximo à operação também. Né? E antigamente você só tinha o departamento de produção. Quando eu formei em 85, eu fiz planejamento e controle da produção. Né? Daqui a pouco nós vamos com certeza falar sobre planejamento, programação e controle da manutenção. Então, se a gente não tem um setor de manutenção enxuto, eu vou te dizer uma coisa para vocês. Nas indústrias hoje, se há algum lugar onde a gente ainda pode enxugar, cortar gorduras, é no setor de manutenção. Se você for olhar o percentual da manutenção, a gente tem condições de abaixar um pouco mais esse custo da manutenção. É isso que a gente está procurando. Hoje nós temos vários indicadores aí que nos mostram. Nós temos aí esse setor de planejamento, programação e controle da manutenção, que faz rodar legal. Então, a manutenção, sinceramente, é tudo. Mas eu surge uma pergunta. Mas, como o senhor fala, enxugar na empresa, a empresa tem essa resistência, mesmo mostrando esses índices que dá para mostrar? Excelente pergunta, é incrível, né? Nós estamos no século XXI, nós estamos em 2023 e muitas empresas, muitos profissionais, inclusive alguns professores, muitos alunos, todos eles ainda continuam fazendo a mesma coisa que fazia no século passado. Gente, nós temos que vir para o século XXI. Então, é o seguinte, mesmo que a gente tenha hoje, nós temos aí a Abraman com o seu Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos, nós temos Congresso de mantenimento aí nas Américas. Nós temos o próprio CONEME nosso, né, que é o Congresso Internacional de Engenharia Mecânica Industrial, com áreas específicas para manutenção. O que a gente vê é o seguinte, muitas empresas, a resistência está realmente naquela pessoa que está, o gestor, de ter uma visão diferenciada. Né? Então, hoje se uma empresa não focar em ser benchmark, ou procurar saber quem que é o benchmark e procurar saber quem são os benchmarks que fizeram essa empresa ser benchmark, ela vai sofrer para se manter no mercado. E aí vem a globalização. Hoje você sabe que está fácil demais chegar um produto na sua casa muito rapidamente. Então, quando eu falo que a manutenção é o único lugar que a gente pode ainda cortar, é exatamente para que esses custos sejam menores. O que acontece? Você tem empresa, está chegando aqui os insumos e vai sair um produto. Se aqui a manutenção não acontece bacana, e aí também a operação tem que andar no mesmo sentido, você tem duas opções. Ou repassa o custo da manutenção ou de uma operação não planejada. Não planejada, digamos assim, né? Sim. Para o produto, e ele consequentemente vai ficar com preço não competitivo, ou então você assume o prejuízo, o que também é negativo para a gente. Né? Certo. Então, é nesse sentido. Certo, e aí a gente pode pensar, quando a gente fala de importância da manutenção, eu gosto sempre de categorizar o trabalho do engenheiro desta área em 3 classificações. A gente tem o projeto, que é a concepção da ideia, a gente tem a fabricação ou montagem daquele projeto, e a gente tem que manter aquele projeto funcionando. Então, depois de pronto, a gente precisa dar manutenção, a gente precisa prever os cuidados, porque senão o equipamento vai falhar. E aí, se a gente deixa ele falhar antes de
intervir ali na manutenção, isso custa muito mais caro. Sim. E algumas vezes até prejudica outras partes, outros equipamentos, pode ocasionar os acidentes. Então, assim, sempre é melhor prevenir do que É remediar. aquela história, o barato sai caro. O barato sai Barato caro. sai caro. Pessoal, a gente vai encerrando o nosso bloco, a gente vai terminando por aqui. Já a gente volta, vamos tomar um café, tomar uma água e a gente Tô continua. sentindo o nosso falta do bate-papo. café, gente. Falta do café. Estamos de volta então, já tomamos uma água, um cafezinho e vamos voltando aqui para o nosso segundo bloco do podcast. E a gente estava falando, né, que existem as fases de projeto, fabricação e manutenção. E pegando o gancho nisso, o professor aqui no intervalo estava falando, o professor Jorge Ney, que a culpa sempre cai na manutenção, né? Independente do que ocorra, quem fabricou, quem produziu, é sempre a culpa do cara da manutenção. Como que é essa história aí, professor? É verdade, professor, que tem essa rixa mesmo? Olha, Pois certo é cada um andar em paralelo, né? A manutenção junto com a produção. Mas aí vai depender muito da maturidade da empresa. Então, quando a empresa ela tem a cultura da manutenção, as coisas ficam mais tranquilas, aí a gente não vai ter risco, não vai ter nada. flui bem. Mas eu costumo dizer pro pessoal que, veja só, alguém projetou, alguém construiu, aí alguém transportou, alguém montou, colocaram para operar, e aí se der pau, eles vão falar que a culpa é da manutenção. Eita. Mas aí, é por isso que nós temos que trazer a visão da manutenção para o século XXI. Porque a gente sabe também, quando eu estava dizendo lá atrás sobre a importância da operação também fazer a parte dela, é exatamente a operação respeitar os limites da máquina. Então, obviamente que se for uma decisão gerencial de sacrificar uma máquina porque a recompensa financeira vai ser muito grande. Precisa entregar aquele produto dentro do prazo, just in time, né? Aquelas... Pois é. Tudo que vocês disserem para mim, disser assim, isso foi uma decisão gerencial, aí eu paro de falar com relação a qualquer crítica que a gente possa estar vendo que não está acontecendo de forma correta. Porque o gestor, quando ele toma uma decisão, qualquer que seja, ele está assumindo a responsabilidade e às vezes ele tem lá um plano A, um plano B, um plano C, que a gente às vezes não está a par. Mas, na verdade, tem que acontecer sim. A gente já estava falando no intervalo, inclusive, também, que antigamente não existia o gerente de manutenção, né? A manutenção era subordinada à produção. Hoje nós já temos 2 gerentes, né? Então eles estão mesmo... Um brigando com o outro. Tá brigando com o outro. Olha, eu vou contar um caso rapidinho para vocês aqui. Numa empresa lá da nossa região, o engenheiro, que inclusive foi me orientando, hoje ele está na Holanda, ele era supervisor de manutenção. Aí, como não tinha jeito de passar ele para gerente de manutenção, porque o cara mandava bem na gerência, chamaram ele, porque aconteceu algo lá, para ele ser gerente da produção. Ou seja, um engenheiro mecânico, que era supervisor da manutenção, foi ser gerente da manutenção. Cara, funcionou com uma Sucesso total. Sucesso total. Por quê? Porque ele sabia as dores da produção, sabia as dores da manutenção, e aí ele conseguiu. Tanto é que o trabalho dele foi tão bem feito, porque ele realmente conseguiu enxergar isso aí, gerenciar bem, que hoje ele está na Holanda. Sim. Foi chamado para ir para lá. Então é só para vocês verem que o problema todo não é o ser humano. O ser humano é que tem que ser mais aberto, tem que conversar. A gente não pode ter esse projeto individual do meu setor. Nós tem uma fotografia no livro do Allan Kardec, na CIF, Manutenção, Função e Estratégia, né, que está lá o pessoal dentro do carro, cada um olhando para o seu lado. Né? Então, obviamente, se a gente estivesse falando da vida real, o motorista tem mesmo que prestar atenção na estrada. Sim. Mas a crítica ali é o seguinte: nós não podemos só supervalorizar o nosso setor e sangrar a empresa. E a empresa vir a falir ou ter outros problemas financeiros que ela não vai se manter no mercado. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. E hoje, obviamente, os KPIs, né, que são os Key Performance Indicators, né, indicadores, né, chaves eles são importantes para deixar isso aí. Ou seja, para o gestor deixar de tomar decisões intuitivas e passar a tomar
decisões analíticas. Esse que é o grande detalhe. Esse é que é o grande diferencial. Mas é um pouco complicado, né, professor? O cara da produção, ele quer produzir cada vez mais e entregar o serviço dele. Quando o cara da manutenção chega e fala que tem que parar um equipamento ali para consertar um parafuso que está estragado ali, ele quase vira de uma vez. Mas, Rodrigo, uma coisa que o professor falou é interessante. Ele falou que é o ser humano. Eu sempre falo assim, por exemplo, parece que a manutenção, ela tem que chegar pisando em ovos na produção. Falou, vamos chegar devagarzinho, né? Como diz lá, pelas beiradas, né? Pra justamente evitar um problema maior. Parece que eles têm que vender uma ideia pra produção comprar. Sempre o problema igual o professor falou, de estar casado mesmo. Luizão, o problema vai muito além disso. Quando a gente pega uma grande empresa, uma multinacional, a hora parada dessa empresa, quanto custa, professor? Pois é. Mas custa milhões. Custa milhões, mas por incrível que pareça, as multinacionais que têm um melhor alinhamento quanto a isso aí. Já tem algumas empresas, indústrias mais de grupos familiares, já voltada assim para uma coisa mais regional, eles já não têm um alinhamento tão grande, porque as multinacionais já têm um projeto dela já a nível global, né? Mas assim mesmo, acontece. Eles já sabem que reparar é mais caro do que... Isso, já tem esses estudos. Dar manutenção. Aí já vem os KPIs, né? Os dashboards, né? Que joga isso aí em forma analítica, né? De gráfico, para mostrar realmente que se não fizer... Se parar, o problema é muito maior. É maior. Se quebrar, Se quebrar, o problema é muito maior. Mas tem um detalhe aí. Talvez já seja até a hora de a gente começar a puxar desse assunto. Aí tem um detalhe. Quando a empresa ela tem a sua estratégia de manutenção, e aí ela trabalha, por exemplo, eu estou vendo as empresas até menores começando a trabalhar com mapa de 52 semanas. Sim. Então, o que tem lá no mapa de 52 semanas? Tem lá o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Temos plano de manutenção preventivo, preditivo, de lubrificação, inspeção, né? Então, tudo isso aí você vai ver o quê? Como é que nós vamos atender esses equipamentos? Então, agora, quando a empresa tem, né, esse setor, já está tudo planejado lá, qual que vai ser feito. E aí, qual é a tecnologia, qual é a técnica que nós vamos trabalhar com aquele equipamento? Vai depender da criticidade do equipamento. Então, você tem que também ter uma metodologia para fazer isso. E aí, quando esse mapa está pronto, agora temos que seguir o mapa. E dependendo do tamanho da empresa, você tem vários atores dentro desse setor, inclusive para negociar a parada. Sim. O negociador de parada. É sério. Tem um negociador de parada, tem um negociador de parada, porque o negócio é muito dinâmico, tá, gente? Porque ali na manutenção você tem um PCM, você tem um programador, você tem um planejador, você tem um coordenador, tem várias áreas que vão dar esses indicadores, fazer o levantamento desses indicadores e te informar, né, para negociar junto à produção que é necessário realmente aquela manutenção naquela linha, aquela parada. Mas pode continuar. Pois não, beleza, é isso aí mesmo. Aí, quando a empresa já está nesse nível de maturidade, e aí a gente está... Excelente. Nós não precisamos falar só de grandes empresas não, tá? Sim. O meu filho está com uma empresa de consultoria, a gente ou melhora o setor de PCM, ou implanta o setor de PCM. Inclusive, já fizemos isso em pequenas empresas. O setor sucro-alcooleiro também, que é uma coisa que foi uma novidade para nós. Uma novidade. O pessoal está querendo isso e está dando certo. Nós mostramos, né? Então, olha, incrível como que melhorou o setor deles. Olha, né? A gente tem um histórico aqui, temos fortes usinas e a gente tem alunos que trabalham nessas usinas e eles relatam pra gente, às vezes, quase sempre, que as usinas não gostam muito de manutenção preditiva, não. Eles arrumam quando quebram. Na verdade, nas usinas, a gente não está vendo ainda, algumas já tem. A gente estava fazendo de uma aqui de Goiás, inclusive, tem nas duas plantas, a gente estava fazendo a preditiva dos redutores planetários. Show. Né? Então lá a moenda lá é para 1.000 toneladas de cana por hora. Né? Sim. E lá eu tenho planetários lá que estão girando a 1.2, 2.1 RPM. Então você imagina a complexidade que é
Baixa Você rotação. pegar um planetário de 3 estágios, lá tem de 4, tem de 5 também. Sim. Então, desses equipamentos mais críticos, o pessoal tem investido, sabe? Então, com essas novas tecnologias, a gente está querendo melhorar mais ainda, porque tem esses equipamentos são muito robustos, então é muito complexo ficar longe o acelerômetro, né? Então, Sim. a gente teria que ter um de proximidade, alguma coisa, mas enfim, eles estão muito a fim de levar a preditiva para onde for necessário. Sim. Mas mesmo que a gente trabalhe com a preventiva, inclusive se você for olhar numa empresa, Sim. eu fico assim meio receoso de falar número, porque ainda mais se tiver aluno escutando, eles ficam, guarda esses números que é uma beleza, sabe? mas no geral, é de 70% a 75% dos ativos da empresa, eles vão estar sendo, a manutenção vai ser preventiva. Sim. Uns 10% por aí, ou 15%, vai ser por preditiva. E os outros lá, criticidade C, vai ser então normal, manutenção corretiva. Né? Então, criticidade até quebrar. Criticidade A, nós vamos colocar lá Sim. preditiva, criticidade B, preventiva, que a maioria tem que ser, porque senão a empresa não aguenta. Sim. Né? Logicamente que a tendência com o barateamento dos sensores, com mais empresas no mercado, né, voltaram para a indústria 4.0, obviamente a gente entende que quanto mais estiver usando, mais barato vai ficar a tecnologia, e aí a gente vai ter mais equipamentos sendo assistidos através da preditiva. Mas mesmo assim, todos esses documentos que eu falei aí, POP, procedimento operacional padrão, plano de manutenção preventiva, plano de manutenção preditivo, o MAP 52 semanas, qualquer um desses documentos são documentos vivos. Você não pode fazer um documento desse uma vez e gavetar. E pior ainda, muitas empresas têm tudo isso no computador, mas o funcionário não tem acesso. E não coloca em ação. E com relação ao POP, que é o procedimento operacional padrão, que está lá todas as etapas lá, muitos funcionários, a gente está falando da pessoa até mais simples ali, aqui que bota a mão na massa mesmo, ele às vezes, mesmo que ele tenha acesso, ele tem vergonha de pegar, porque tem o bullying do colega. Pô, cara, você tem 20 anos que você é mecânico, você não consegue fazer isso até hoje. Sim, eu sei. Entendeu? Só que quando você vai pegar isso aí, tem lá a lista dos EPIs necessários, tem a lista do ferramental que você vai usar. Então tem tudo. Inclusive, um dos documentos mais importantes que nós temos na manutenção é a ordem de serviço, que tudo pode estar englobado lá. As OS. As OS, exatamente. Sim. E tudo isso, como o senhor já comentou, é vivo, é dinâmico, né? Por exemplo, uma máquina que muda na linha de produção já muda o POP, já muda o procedimento, já muda os EPIs a serem utilizados. Sim. Então tem que estar sempre, o engenheiro responsável ali pelo setor tem que estar sempre de olho e observando para prevenir e filtrar tudo isso e colocar em prática. Resumindo, é você gerir pessoas, né? Você treinar sua equipe, seu time. Né? E muitas das vezes ele tem aquele projeto, tem como colocar ele em ação, mas não desenvolve. Aí você cria a matriz de criticidade, você tem diagrama de Pareto, você tem diagrama de Ishikawa, né, espinha de peixe, né, você tem gráfico da curva ABC para ver as criticidades do equipamento, mas muitos, a equipe em geral, às vezes é só o gestor, o engenheiro, ele sabe, mas a equipe não é treinada para aquela finalidade, não coloca em ação. Olha o que o professor Daniel falou, a equipe não é treinada. Esse é um dos pontos que eu acho mais críticos dentro das empresas. Falta de treinamento para os funcionários. Onde entra a consultoria. Falta de treinamento para os profissionais. Que às vezes o próprio gestor tem, como o senhor disse agora há pouco, tem acesso, tem no seu arquivo, mas os funcionários não têm acesso. Então, assim, a que ponto que chega, por exemplo, a querer produzir mais e deixando a manutenção do lado? Professor Luiz Rogério, o negócio vai mais longe do que você pensa. Eu fui dar um treinamento, consultoria, né, a gente é muito forte na área de motores elétricos. Sim. Né? Depois nós vamos falar um pouco sobre essas técnicas aí. E aí eu perguntei pro cara como que ele estava... Porque em termos de motores elétricos, em números mais redondos, mas pelo amor de Deus, os alunos não ficam guardando esses números. É mais ou menos 40% é problema na parte estatória, que é baixa isolação,
problema de curto-circuito, e 40% é na parte rotórica, onde que está lá o rolamento. Balanceamento. Rolamento. O rolamento é o grande crítico. Aí eu perguntei para os caras, pô, como é que vocês fazem a montagem aqui? Nós estamos no século XXI, né? 2023? Certo. Pois é. As montagens ainda continuam sendo erradas. Aí, pô, eu falei, pô, mas seria interessante vocês fazerem a montagem, já que o rolamento e a montagem é quente, esses motores são maiores, porque vocês não usam aquecedor indutivo. Aí os caras falam, o que é um aquecedor indutivo? Aí eu expliquei para eles. Aí durante o treinamento, a gente é muito curioso, eu particularmente sou, aí eu vi o cara abriu um armário, aí eu vi uma caixa lá, falei, pô, parece a minha caixa, né? Parece a minha caixa. Falei, pera um pouquinho só, que caixa é aquela ali? Eu falei, não sei. Aí eu falei que assim, uma caixa pesada, né? Ele falou, pô, pesada pra caramba. Eu falei, bicho, abre essa caixa aí. Aí ele abriu, sabe o que tinha lá dentro? Um aquecedor. Ele não usava a ferramenta. Não usava a ferramenta. Não usava. Entendeu? Não tem esse detalhe. Aí, pô, mas por que não usa aquilo? Sabe? Então, existe uma resistência muito grande para o novo. Sim. Por isso que o problema é sempre o ser humano. Se você, independentemente de quantos anos você tem de experiência, você que está começando agora, você que já está na caminhada, cara, abre o coração e vai aprender. Se você não tiver, se você não fizer isso, você vai ficar limitado, vai ficar com medo e não vai dizer, poxa, me ensina a fazer isso aqui que eu não entendi. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu nunca fiz uma montagem com aquecedor indutivo. Você me ensina? Ensino. Vamos fazer o pop, pronto, acabou. É isso que eu faço com meus alunos lá no meu laboratório. A gente faz, ensina. Agora eu não vou ensinar para o próximo aluno. Esse aluno que aprendeu é o responsável por repassar o conhecimento. Show de bola, professor. Encerramos aqui nosso bloco. Agradecemos a presença de todos no finalzinho aqui. E já a gente continua. A levantada de bola foi ótima.